Oi, povo de Deus, vamos continuar fazendo o nosso estudo dos dízimos, tá? Quem está chegando por aqui agora, né? Que entrou aqui por um acaso, seria interessante para acompanhar, para entender o que eu tô falando, começar do primeiro vídeo, tá, gente? Tá tudo numerado, né? Primeira parte, né? Eu boto o título, Estudo dos Dízimos, primeira parte. Depois continuo, Estudo dos Dízimos, segunda parte, tá? E assim sucessivamente. É bom começar para pegar o fio da meada do início. Senão vai embolar tudo. Gente, esse assunto ele é um pouquinho extenso, viu? Tem muita coisa para mostrar. Mas não se preocupa que eu vou mostrar tudo. Para a gente entender qual é a minha intenção, é mostrar para vocês sobre os dízimos na nova, o que ele representa na nova aliança, né? Os dízimos, eu falei para vocês, tudo no Velho Testamento aconteceu literal para o povo de Israel, porém para a gente, né? Para nós, ele tem um sentido figurado, um sentido espiritual. Aí você pode falar assim, mas Gislane, se os dízimos era para ajudar pessoas que não tinham herança, a igreja contemporânea, a igreja de Atos, e até hoje, não continua ajudando? Sim, gente, eles continuaram ajudando. Só que esse ministério de ajudar as pessoas tem um outro nome e depois eu mostro para vocês em Atos dos Apóstolos, tá? Mudou-se o nome e não tem nada a ver com quantia exata nem dízimos, tá? Eram ofertas que se dava, aquilo que se fosse que se dava de acordo com o que fosse proposto no coração de cada um. Então, todo mundo na igreja acabava sendo assistido. Os missionários, né, que não tinham tempo de trabalhar. Não que eles pegaram isso como uma profissão. Não, os discípulos não pegaram isso como se fosse uma profissão para ter férias, sabe? Não, 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 não. Eles fizeram isso porque eles, como é que se diz, trabalhavam na igreja o tempo integral, então eles eram sustentados, tá, gente? Esqueçam a palavra salário, porque quando a gente ouve falar de salário, salário para nós, no nosso idioma é o quê? É aquilo que a gente recebe do trabalho da gente mensalmente. Então, quando foi traduzido aqui, foi colocado salário, mas na verdade, no original, é recompensa. Ou seja, se for traduzir para salário, seria como se eu chamasse alguém para vir cuidar do meu jardim hoje, digamos assim, né? Aí uma pessoa vinha, cuidava do meu jardim, no final do dia eu combinava, é um dia só. Quando ele terminava naquele mesmo dia, eu daria o que combinei com ele, e isso que ele recebeu é recompensa. Ele trabalha e eu o recompenso. E aqui foi traduzido salário. E se salário significa recompensa, então esqueça esse negócio de se pagar por mês para alguém, alguma coisa. Até porque a palavra salário, no nosso idioma, salário vem da palavra sal, porque antigamente a pessoa trabalhava e ela recebia a recompensa dela em sal, quilos de sal mesmo. Porque o sal naquela época era muito valioso. Ele valia muito, então ali, e talvez acredito que não fosse tão fácil de encontrar. E ali, aquelas pessoas que recebiam sal de recompensa trocavam o sal por outras mercadorias, sem problema nenhum, porque todo mundo queria sal, né? Porque o sal é que dá sabor. Então, foi colocado salário, você vai encontrar a palavra salário no Novo Testamento, né? Mas não significa uma profissão, algo que se paga mensalmente, não. É recompensa. A pessoa, né, trabalha para Deus em tempo integral, então vamos recompensá-lo como gente, com alimentação, com roupa,
A gente vai ver isso quando chegar no Novo Testamento, tá? Eu não quero me adiantar, não. Porque a gente tem muito para ver no Velho Testamento e tem muito para ver no Novo Testamento também. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: os dízimos, eu já expliquei no vídeo anterior, né? Que tinha que ser alimento. Por quê? Porque tem uma explicação espiritual. Nós somos como se fôssemos os frutos da terra, tá? Nós somos terra, nós somos os frutos da terra. Deus faz essa comparação desde o princípio. Então, vocês vão compreender quando eu for fazendo o quebra-cabeça. O que a terra tem a ver, os frutos têm a ver, tá? Mas é tudo simbolizando o ser humano, o povo dele, o povo de Deus. Embora os que vão se perder também são frutos da terra, só que são frutos maus. Lembra do Éden, que tinha a árvore com fruto, um fruto do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore que dava o fruto da vida. Aquela árvore já representa Cristo e todo o povo que vai se salvar, que dá bons frutos. A outra árvore, desde ali, já representava o próprio inimigo e as pessoas que vivem em pecado deliberadamente, que não se arrependem, que não confessam, que não mudam de vida, que não têm Cristo como seu Salvador, e por aí vai. Então, assim, a gente é comparado com terra e com frutos, desde o início. Então, os dízimos, eles foram colocados por isso, mas não basta dizer. No decorrer do estudo eu vou mostrando, tá? E detalhe, os dízimos, eles eram de 3 formas. Uma das formas era o seguinte: era o próprio dizimista que a cada ano ele ia para um lugar designado por Deus, levava toda a família, todos os seus empregados, e quando era muita coisa, aí Deus dizia para a pessoa assim, ó, gente, vocês vão encontrar isso, eu tô falando, eu não vou ler, eu não sei se eu devo ler, é porque quando eu leio, acaba ficando um vídeo grande, eu não gosto de vídeo grande, que tem gente que nem gosta, né, também. Eu não tenho muita paciência também não, tá? Eu até entendo que não gosta de vídeo grande, mas algumas coisas é necessário mostrar. Então, assim, se você for em Deuteronômio, capítulo 14, você vai começar do versículo 22, você vai ler até o versículo 29, Deus instruindo eles, como eles, quando entrassem na terra prometida, como eles iam fazer, assim que quando eles começassem a plantar, os frutos começassem a nascer, para dar, viu, gente? Esquece essa história de devolver, é dar dízimos. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha só, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Então, Deus pedia dízimos daquilo que nascesse no campo, na terra deles. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto. Olha aqui os dízimos, o que era? Do teu mosto, do teu azeite, dos teus primogênitos, tinha que ser dos primogênitos, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, então eles separavam essas primícias, né? Essas coisas aqui o ano inteiro. Quando chegava naquele ano, né? No fim de cada ano, deixa eu ver aqui, ó, darás os dízimos, deixa eu focar direito aqui. Certamente, darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, ou seja, recolhia um ano inteiro. Então, eram 3 formas de devolver dízimo. Eu acho que vou falar só dessa nesse vídeo, para o vídeo não ficar grande, mas eram 3 formas.
né? Uma delas era essa aqui. A cada ano eles recolhiam essas coisas aqui da terra e dos animais, né? O primogênito dos animais, das vacas. E aí Deus escolhia um lugar que era fora da habitação deles, que ali Deus fazia habitar o nome de Deus e ali eles comiam. Veja bem, ó, esse dízimo era para o dizimista comer, ele, sua família e os seus servos. Vamos lá. Vamos lá. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Ou seja, esse dízimo aqui era para ele próprio, né? E quando o caminho te for tão comprido, ou seja, uma viagem que eu os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Ou seja, nas terras dele mesmo, ele venderia tudo, ali ele atava o dinheiro na mão e aí ele seguia caminho para ele comer com a família lá. E aquele dinheiro darás, então quando ele chegasse lá no local, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, ali era para comer, para fazer um churrascão. Por vacas e por ovelhas, e por vinho, gente, vinho não é suco de uva, e por bebida forte, não é água, gente, né? Vamos parar de coisa, tá? Vamos parar de coisa. E por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, ou seja, o teu desejo, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Ou seja, era um momento de prazer, de lazer, né? De churrascada, né? Vamos lá. Porém, aí ele diz, porém não desampararás o levita, mas lembre-se do levita, só que os dízimos dos levitas já é um outro dízimo que eu vou mostrar para vocês, tá? Deus está alertando, se alegra vocês, mas não deixe de alegrar o levita, quando for a vez dele. Deixa eu botar, esse aqui o vento tá ruim aqui. Vamos ver aqui, deixa eu focar de novo. O levita que está dentro das tuas portas, dentro das tuas portas é dentro dos termos, tá, gente? Dali, daquelas terras ali. Pois não tem parte nem herança contigo, ou seja, vocês têm herança. Gente, hoje o vento tá de brincadeira. Deixa eu botar outro negócio aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, gente. Nem herança contigo, ou seja, eles não têm herança com vocês. Eu dei herança a vocês, mas não dei a eles. No caso, Deus era a herança deles, e a gente vai entender isso mais para frente. Ao fim de 3 anos, agora aqui é para os levitas, ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita. Ou seja, aqui Deus já mudou o tempo. Lá era cada ano para que eles fossem comer os dízimos com a família, né? Gente, eu li isso. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver se eu li isso aqui. Não, porque isso é importante, eu não lembro, tá? E quando o caminho te for tão grande... Ele tem uma parte que ele fala, tu e tua família. Gente, eu não lembro se eu li.
Deixa eu ver aqui, tá? Porque isso é importante. Porque se eu não li, eu vou ter que procurar o versículo, porque o que eu digo eu tenho que mostrar. E aquele dinheiro darás por todo o vinho, bebida, tua alma, e ali perante o Senhor, alegra-te tu e tua casa. Tá, correto. Alegra-te tu e tua casa. Então eu mostrei, né? Porque tem que mostrar. O que a gente fala, a gente tem que mostrar, né? Então vamos lá. Aí ele fala do levita aqui, não esqueça do levita. Então, aí aqui ele fala um pouquinho de como é o dízimo do levita, mas eu vou mostrar mais para frente. Ao fim de 3 anos, ou seja, de 3 em 3 anos. Gente, eu fui tentar entender o porquê que para o levita era de 3 em 3 anos. Era porque, eu disse, não, peraí, deve ser porque planta e espera nascer. Aí eu fui, que eu não sou brincadeira, eu vou lá no Google, pesquiso tudo. Quanto tempo leva para as coisas nascerem na terra? Algumas coisas é entre 1 ano e chega a ser até 3 anos. Eu disse, tá explicado, porque o levita tinha que comer da novidade. E eles tinham que ir juntando para eles, né, para eles próprios comerem, ele e a família deles, o ano inteiro. E o levita era quando a novidade. Então ele plantava, ele continuava plantando. Então aquilo que ele plantou, quando nascesse, 3 anos depois, era do levita. Entendeu, né? Para eles mesmo, para a família, era a cada ano, né? E para o levita era de 3 em 3 anos. Então, eles tinham que plantar de novo, porque tinha que ser a novidade do que plantou sempre. Então, era cada 3 anos, né? Que era o tempo que nascia todas as coisas. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, nesse mesmo ano, quando completa 3 anos. É isso que está dizendo. E os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, nem o estrangeiro e o órfão e a viúva. Então tinha que alimentar o levita, o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerem. Então, os levitas, os órfãos e as viúvas eram sustentados, né, pelos dízimos a cada 3 anos. E eles, né, comiam do dízimo em outro lugar. Aqui era diferente. O levita era dentro das portas deles e eles eram fora da porta deles. Entendeu, né? Então, eles saíam de dentro das portas e iam para um lugar distante que Deus mandava, né? E, Gislaine, o que isso significa? Gente, tem significado, só que eu não posso falar tudo de uma vez, tá? A gente tem que ir com calma. Vai absorvendo o que eu for falando e fazendo quebra-cabeça. E fazendo o quebra-cabeça. Agora, eu quero mostrar para vocês, antecipadamente, um versículo interessante, ó. Ao fim de 7 anos, farás remissão. A terra, ela tinha que descansar a cada 7 anos. Gente, o que isso lembra vocês? Quando é que vai ser o descanso da terra? Quando completar 7 anos simbólicos. Quem viu eu fazer esse estudo deve estar entendendo as coisas que eu já estou falando, já com muita facilidade, tá? Então, a cada 7 anos, a terra descansava. Isso significa o quê, gente? No mundo espiritual, é que a terra vai passar em 7 tempos, em 7 anos. Cada ano, não se sabe quanto tempo é, tá? Não se sabe, eu já mostrei, já fiz esse estudo com vocês. Entra até o livro de Daniel e Apocalipse. Eu fiz a tabela com 7 períodos, a Terra passando em 7 períodos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, acho que encerrar aqui, deixa eu ver se dá para continuar. Então, assim, se vocês quiserem saber aonde fala que a Terra descansava a cada 7 anos, está em Levítico 25, no livro exato de Levítico. Gente, a gente vai entender o porquê que Deus escolheu os levitas, o que significava o sacerdócio dos levitas, tudo isso no plano espiritual para a gente, tá? Para a igreja da Nova Aliança. Eu vou explicar tudo para vocês. Então, entenderam, né? Já mostrei para vocês aqui eram 3 formas de dízimo. Uma era a cada ano, que era o próprio dizimista que ia. E note que não podia ser dinheiro nunca, nem para ele mesmo e nem para
como é que se diz? Os levitas, não podia ser dinheiro, não tem nada de que, porque a plantação, né, as coisas que se tirava da terra, era moeda de troca da época. Não, não tem nada a ver, era necessário. O significado do dízimo espiritual tem que dar o alimento, entregar o alimento, é o alimento. E tinha que ser da terra da pessoa, do que ela plantou. Né? Hoje em dia, impossível, nem todo mundo tem terra, né? Tem que ser do que a gente planta com a mão da gente, porque significa as nossas boas obras, significa nós mesmos. Nós somos as obras de Cristo. Quando obedecemos a Deus, nós somos as obras de Cristo, aquilo que Cristo veio plantar no nosso coração, que é a terra, né? E as nossas obras, os frutos que nós damos. Então, o dízimo tinha todo esse simbolismo. E eu volto com mais explicações.